Olá, esse é um canal para você que ama biologia e também para você que odeia. Eu sou o professor Renan e você está no fantástico mundo da biologia. Eu sou uma estrela do mar. Meus membros crescem de novo. As estrelas do mar têm membros que regeneram novos corpos. Estou tendo um pesadelo. Calma aí que eu vou explicar se o que aconteceu nesses episódios pode realmente ter acontecido. Então fique comigo nesse vídeo para saber todos os tipos de reprodução assexuada. E pra gente começar essa aulinha de hoje, não esquece de assinar a lista de presença aqui, ó. Dá um like e deixa um comentário, valeu? Agora, vou falar para você os tipos de reprodução assexuada. O primeiro é a divisão binária, também conhecida por cisciparidade, bipartição ou ainda fissão binária. Neste processo, uma célula duplica seu material genético e se divide em duas células idênticas. Esse tipo de reprodução é muito comum em bactérias, mas também podem ser encontradas em protozoários, algas e alguns fungos. Outro tipo de reprodução assexuada é a esporulação, que ocorrem principalmente em alguns fungos e plantas. Nesse tipo de reprodução, há a formação e liberação de esporos, que são células especializadas, normalmente envoltas em parede celular para maior proteção, que ao encontrarem um ambiente ideal, germinam originando um novo organismo. Mais um tipo é a reprodução por brotamento. Dois exemplos clássicos são as leveduras, que são fungos, e as esponjas, que são poríferos. Mas podem ocorrer também em plantas e quinidários. Nesse tipo de reprodução, começa a brotar um novo indivíduo do corpo do organismo, esse broto se desprende e origina um novo indivíduo, que é idêntico ao que originou. Existem situações que esse broto pode permanecer grudado, formando uma colônia, como os corais. A fragmentação ou regeneração é mais um tipo de reprodução sexuada. Neste caso, um novo organismo pode se formar a partir de um fragmento de outro. Um exemplo clássico são as fofinhas planárias, que ao serem cortadas em pedaços, possuem uma alta capacidade de regeneração, voltando ao normal depois de um tempo. Além disso, os outros pedaços também sofrerão sucessivas mitoses, originando um novo indivíduo completo. Mas professor, imagine que uma planária tá se sentindo sozinha. Ela consegue, se rasgar e ter uma irmã gêmea? Boa pergunta, Renanzito. Mas a resposta é não. No caso das planárias, isso ocorre por uma ação mecânica externa. Ela não tem controle sobre isso. Então, se a gente ou alguma ação do ambiente, como um predador, cortar ela ao meio, cada um dos pedaços poderá se regenerar e daí teremos duas planárias idênticas. Mas existem outros organismos que conseguem essa façanha. Existem, por exemplo, poliquetas que conseguem fazer isso intencionalmente. Então, eles conseguem por conta própria se separar em pedaços e cada fragmento origina um organismo. Esse tipo específico de fragmentação pode ser chamado de esquizogênese. Professor, olha o quê? Quase isso. Poliquetas. Poliqueta é uma classe de vermes segmentados, a maioria é marinha. Essa classe pertence ao filo dos anelídeos, o mesmo das minhocas, mas isso é assunto para uma outra aula. Mas sabe quem também consegue fazer isso? As estrelas do mar. Tem até um episódio do Bob Esponja que mostra isso. Eu fiz um short sobre isso, hein, se quiser conferir. Continuando com os tipos de reprodução assexuada, temos também a propagação vegetativa, que consiste em originar novos indivíduos a partir de porções vegetativas das plantas. Ela pode ocorrer de maneira natural, mas a propagação vegetativa artificial é muito utilizada na agricultura, principalmente a partir de três técnicas: estaquia, enxertia e auporquia. A principal técnica utilizada na agricultura é a estaquia. Nela, é retirada uma parte do vegetal que contém as gemas e colocada em solo úmido. Daí a região que está no solo dará origem às raízes. Essa região vai depender da espécie do vegetal, podendo ser o caule, as folhas ou as raízes. Outra técnica bastante utilizada é a enxertia. Neste caso, uma parte viva da planta que se quer reproduzir é colocada não no solo, mas em outra planta que já esteja enraizada no solo. Já no caso da auporquia, que é um dos métodos mais antigos utilizados pelo ser humano, estimula-se o nascimento das raízes ainda na planta. É retirada a casca de um dos ramos da planta e nele é colocado solo adubado. Assim é estimulada a proliferação de raízes naquela região. E para fechar com chave de ouro, vou falar da partenogênese. O que ocorre aqui é que o embrião se desenvolve sem que o óvulo seja fecundado. Existem três subtipos: a renótoca, quando os óvulos não fecundados dão origem apenas a machos; telítoca, quando ocorre o contrário, são originados fêmeas dos óvulos não fecundados; e o terceiro tipo é a deuterótoca, quando os óvulos podem desenvolver tanto machos quanto fêmeas. Um dos exemplos mais clássicos de partenogênese é o das abelhas. Quando o óvulo liberado pela rainha é fecundado, dá origem a fêmeas, que se tornarão abelhas operárias ou mesmo rainhas, dependendo de como forem alimentadas dentro da colmeia. Já os óvulos não fecundados darão origem a um organismo haploide macho,
que chamamos de zangão. Então as abelhas fazem partenogênese do tipo arrenótoca, né? Exatamente. Então, ainda que a fêmea consiga dar origem a novos indivíduos sem que haja fecundação, o macho continua necessário, pois sem ele não há o nascimento de novas operárias, e principalmente de novas rainhas, as únicas capazes de reproduzir. Por outro lado, quando a espécie se reproduz por partenogênese do tipo telítoca, os machos acabam sendo dispensáveis, como é o caso do escorpião amarelo, em que todos os organismos da espécie são fêmeas. Existem diversos outros exemplos de invertebrados que se reproduzem por partenogênese, como algumas espécies de bicho-pau, de vespas e de formigas. E apesar de não ser tão comum, ela também já foi observada em mais de 80 espécies de vertebrados, como lagartos, cobras e peixes. Aqui abaixo na descrição do vídeo você encontra o link para os canais do Fantástico Mundo da Biologia e para o site. Não esqueça de deixar o seu like, um comentário, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, aqui no YouTube e nas demais redes sociais. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica é só colocar aqui nos comentários. Obrigado pela atenção e paciência. Sucesso!